Então João, o apóstolo, vai dizer que Deus se revela, o verbo se revela, se relaciona com os homens. E aí veja que eles vão dizer: vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Mateus 1:23 vai dizer que ele é o Deus conosco, o Emanuel. Colossenses 1:15, Paulo vai descrever o Filho de Deus como a imagem do Deus invisível. Olha que privilégio que tiveram os apóstolos, que tiveram os discípulos, de ver a imagem do Deus invisível, Jesus. Colossenses 2:9, Paulo vai dizer que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha, já imaginou você sentado do lado de Jesus? Eu não queria mais nem ir para casa. Eu falava: Jesus, alguém falou, Jesus, eu não quero mais nem ir embora. Onde o senhor mora? Onde é a sua casa? Ele falou: não tenho casa, filho, a gente está aqui, daqui a um pouco eu vou para o monte, vou passar a noite lá com o pai, e amanhã cedo já estou aqui de novo com vocês. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tenho riqueza. Riqueza, para mim. Só que é interessante que ele estava dizendo isso, mas ele era o dono da riqueza, não é? Ele era o próprio Deus. Tudo aquilo que estava ali, a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo era de Deus. Imagine que quando ele olha para aqueles discípulos tão preocupados com casa, com carro, com bem-estar aqui, ele fala: filho, isso não é essencial. Vocês estão diante de alguém que tem toda a terra, eu sou Deus. Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E como que isso acontece? Hebreus 1:3 vai dizer que ele era a expressão exata do ser de Deus. De madrugada, tudo escuro, Jesus decide atravessar para o outro lado. Como nele habitava toda a plenitude da divindade, ele decidiu: eu não vou dar toda aquela volta, eu vou andar por sobre as águas. Eu tenho controle sobre as águas. E diz o texto que Jesus entra naquele mar, naquele lago, e ele vai andando, como se estivesse andando numa rua. E aí alguém olha do outro lado: nossa, um fantasma. É fantasma, estou com medo. Jesus olha, talvez dá uma risada e fala: não acredito que eles estão com medo. Para eles isso é impossível. Para eles isso é coisa do outro mundo. Mas para mim, isso aqui é igual andar sobre as nuvens. Eu ando sobre as asas do vento. Eu ando no fogo. Olha, para mim andar nas águas. Aí Pedro falou assim: Pedro, fica tranquilo, sou eu, Jesus. Sério, sou eu, fica calmo, vou chegar aí perto de vocês. Não, manda, eu quero ir também. Então vem, Pedro, vamos. E Pedro, olhando para Jesus, confiando em Jesus, ele começa a andar. Só que Pedro estava ao mesmo tempo entusiasmado por andar sobre as águas, e também ao mesmo tempo com medo. Eu, homem, ser humano, como pode? Isso é impossível. Toda vez que eu penso é impossível, eu estou dizendo o seguinte: Deus não pode. Veja que Pedro era tão afoito que ele tomava as posições, as atitudes, sem pensar nas consequências. E quando Jesus fala: Pedro, vem, ele vai, mas ele vai com um certo receio. E não andou muito, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele começa a gritar: Jesus, por que eu não consegui? Não está dando certo comigo. Homem de pouca fé, por que duvidaste?
Muitas vezes nós não recebemos porque nós duvidamos. Com a mesma boca que nós falamos que podemos, que vai acontecer, que tudo vai dar certo, nós negamos dizendo, se Deus quiser vai dar certo. Uma pessoa pediu oração e disse assim, pastor, ore pelo fulano que ele está na UTI. O médico disse que não tem chance. O médico falou que se ele escapar, vai ser um milagre. Aí eu falei, você crê em Deus? Creio. Falei, então, vamos orar. Deus pode fazer milagre. Claro que a medicina está fazendo o possível, mas Deus faz o impossível. Então vamos orar. Você crê em milagre? Creio. Então vamos orar. Mas eu falei, você crê em milagre ou você não crê? E a pessoa ficou. A gente orou. Passaram-se alguns dias. A pessoa gravou um áudio dizendo, pastor, realmente você é um homem de fé. Porque eu estava orando tudo, mas diante de tudo como eu tinha falado, eu não estava 100% certo de que ia acontecer um milagre. Aí tirou a foto com o pai dela em casa, lúcido, sentadinho no sofá, e ela ali com um pratinho dando comida para ele. Ela falou, foi pela sua fé, pastor, que aconteceu o milagre, porque eu não tinha. Eu pedi, mas... Então percebam, as pessoas pedem oração, elas pedem o milagre, mas elas não estão certas de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou nós pensamos. Infelizmente. Todas as evidências bíblicas, elas mostram a revelação de Deus para com o seu povo, mediante a encarnação do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus veio para fixar esta aliança de comunicação, essa aliança forte que nós temos com Ele. Veja que se Jesus não vem, não passa por todos aqueles momentos turbulentos da vida, se Ele não vem e não passa por toda essa experiência humana que nós vivemos, dificilmente a gente ia crer, Ele é Deus, por isso que Ele suporta isso. Não, a Bíblia diz que Jesus como homem, Ele teve fome, sentiu cansaço, sentiu dores, né? Sentia as ameaças, fugia dos adversários, escapava para defender a sua vida como homem. E em todo momento ele venceu para mostrar que é possível vencer. Eu e você, nós conhecemos várias histórias de sucesso, sim ou não? Várias histórias de superação. Mas muitas vezes nós não queremos entender que Deus ele se relaciona com cada um de nós. Mas não basta só Deus querer se relacionar, eu também tenho que querer. Não basta só Deus fazer todo esse esforço que Ele fez, me amar. E a Bíblia diz que Ele me amou e te amou até o fim. Veja que até no último suspiro, Ele ainda ama de tal maneira, que Ele olha para os seus algozes, para aqueles que estavam lhe afrontando, e Ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem. Eles não têm noção de quem está aqui na cruz, eles não sabem. Quantas vezes nós não sabemos, mas nós achamos que sabemos. Muitas vezes a gente não tem noção, e a gente acha que a gente está com a razão, com a verdade. Mas que nós possamos acordar para esta realidade da palavra de Deus. Todo o conteúdo do cristianismo, ele está pautado em relacionamento. Se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. Relacionamento, conversa. Então orareis assim como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Relacionamento. Jesus, tem misericórdia de mim? Eu tenho. Vai, a tua fé te salvou. Relacionamento. Vem 10 pedindo socorro, leprosos, Jesus fala, vai, mostra-te ao sacerdote. Já estão limpos, purificados, eles vão. De 10, só volta um para dizer, Jesus, obrigado. Somente através daquela tua palavra, eu fui restaurado e estou aqui para te servir. Eu não quero só receber, mas eu quero dar a minha vida como louvor e adoração ao Senhor.